queria primeiro, então, agradecer o convite, doutor Evaldo, doutora Thais. É uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão ilustres, né? E coube a mim falar um pouquinho do desafio do reconhecimento, diagnóstico e tratamento da sepse em pediatria, principalmente do ponto de vista do infectologista. Eu começo com aquela pergunta clássica, né? Será que as crianças são apenas pequenos adultos, né? E começo falando dos principais problemas da sepse na pediatria. A gente sabe que as definições do consenso de pediatria, elas são de sepse em pediatria, elas são extensas. A gente tem uma variabilidade de definições para sinais vitais para cada faixa etária de idade. Então, isso dificulta a aplicação à beira-leito. Com isso, a gente tem um atraso no reconhecimento, atraso no tratamento e, consequentemente, uma baixa adesão aos bundles recomendados pelos guidelines e piores desfechos. Quanto mais se fala em sepse, mais se pensa em sepse, e isso se reflete no aumento da prevalência, né, que a gente vê com os estudos, tanto na sepse relacionada aos adultos, quanto no cenário da pediatria. Então, a gente vê um aumento dessa prevalência nos estudos de 2006 para cá, e mais se diagnostica e mais se descobre do porquê essas crianças vão a óbito, né? A OMS traz para a gente que, em 2013, mais de 3 milhões de crianças menores de 5 anos iam a óbito por infecções graves. Esse dado, em 2017, ele melhora, mas ainda é elevado. A gente tem aí mais de 1,5 milhão de óbitos por sepse nessa população. Eu trouxe para vocês um estudo, o SPROUT, talvez ele seja o estudo epidemiológico mais robusto em pacientes pediátricos. Ele envolveu 128 unidades de terapia intensiva pediátricas em 26 países, a maioria deles no hemisfério norte, envolveu quase 7.000 pacientes, envolveu países da América do Sul. Foram 10 unidades de terapia intensiva na Argentina, Colômbia e Chile, e a mortalidade da sepse nesse estudo ela variou de 11% a 40% em alguns cenários. Trago para vocês a teoria da neonatologia, né? A gente fala que o tamanho do RN ele é inversamente proporcional ao risco de sepse, assim como é inversamente proporcional ao risco do óbito por sepse. A gente sabe que a mortalidade por sepse ela é maior que 30% nos RNs abaixo de 29 semanas, né, nos prematuros. E o SPROUT ainda traz para a gente a mortalidade dividido por faixa etária. A gente vê aqui que a população de neonatologia tem, conforme eu já disse, uma mortalidade mais elevada, então chega a 50% essa mortalidade, e, à medida que a criança vai crescendo, essa mortalidade tende a melhorar um pouco, mas ainda é uma mortalidade elevada. O estudo trouxe que, a partir de 29 dias, não houve diferença estatística na mortalidade por faixa etária, assim como não houve diferença estatística quando a gente compara a mortalidade de pacientes em cinza sem comorbidades e pacientes com comorbidades associadas aqui em branco, exceto quando a gente avalia os subgrupos de pacientes imunossuprimidos. Então, a mortalidade de pacientes transplantados, sejam eles transplantes de órgãos sólidos ou transplante de medula óssea, neoplasias malignas, doenças hematológicas e imunodeficiências primárias e doenças renais crônicas, ela foi maior do que na população de base. Aqui a gente pode ver que o óbito por sepse, a maioria deles, 25%, desculpe, ela acontece no primeiro dia da identificação da sepse, até 49% vai a óbito na primeira semana do diagnóstico, e quem morre precoce, os pacientes que tiveram óbito nos primeiros 3 dias, diferente do que a gente pensa intuitivamente, eram os pacientes previamente ígidos, mais jovens e com infecções comunitárias. Ou seja, não sei se a gente tem pediatras aí na plateia ou futuros pediatras, mas é aquele paciente que chega no nosso consultório, chega na porta do pronto-socorro, e não é o paciente que já é tratado por um centro de referência, pacientes mais complexos.
Aqui, essa revisão sistemática do JAMA, que foi publicado esse ano, ele compara, é uma revisão sistemática, né? Então, eles envolveram 7.561 pacientes, e eles compararam a mortalidade da sepse na pediatria, sepse, ele classifica como sepse grave e choque séptico, em pacientes de países em desenvolvimento, aqui a curva em azul, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a curva em laranja. O que a gente vê é que, por volta de 1982, a gente tinha uma mortalidade mais elevada nos países desenvolvidos, ela era aproximada aí de 45%. Isso vem em melhora até os dias atuais, aqui em 2016, e chega a uma mortalidade aproximadamente de 10%. A melhora também é vista nos países em desenvolvimento, mas a gente pode ver que é um cenário bem pior, né? Por volta ali de 94, 96, nós tínhamos uma mortalidade de aproximadamente 55%, e nos cenários mais recentes, em 2016, essa mortalidade ela está próxima a 25%. E dados brasileiros, né? A gente não tem, diferente da sepse no adulto, a gente tem poucos dados epidemiológicos referentes à sepse pediátrica. Eu trouxe esse estudo que foi liderado pelo ILAS, que envolveu 21 unidades de terapia intensiva pediátricas em 5 países, sendo 10 deles no Brasil. E eles trazem para a gente a prevalência da sepse nesse cenário. No Brasil, a gente vê que as unidades têm uma prevalência de 40,1% de sepse, 20% de prevalência em sepse grave, 13,2% de choque séptico. Acho que essa lacuna de informações ela está para ser sanada, né? A gente tem em andamento o SPRED-PED, que é um estudo que pretende levantar o perfil epidemiológico da sepse das unidades de terapia intensiva pediátricas nos hospitais brasileiros, e, em breve, a gente também vai ter o SPRED-NEO, que vai fazer o mesmo nas unidades de terapia em neonatologia. E falando um pouquinho da etiologia da sepse na pediatria, da mesma forma, a gente tem pouco dado relacionado a isso, mas o que os estudos trazem é que a sepse pediátrica, aqui eu trouxe um estudo realizado nos Estados Unidos e na Europa, e aqui são os resultados do SPROUT. Basicamente, os focos de infecção, eles são os mesmos quando a gente vê os diversos estudos epidemiológicos da literatura. Então, a gente tem principalmente a sepse de foco pulmonar, seguida pela infecção primária de corrente sanguínea, seguido pelo foco abdominal, sistema nervoso central, geniturinário, pele e outros. Os micro-organismos envolvidos, a gente tem 60% basicamente de infecções bacterianas, sendo um predomínio pouco maior dos gram-negativos sobre os gram-positivos. A gente tem uma prevalência importante de infecções virais na pediatria e infecções fúngicas, aqui com destaque para a candidemia, com 11,8%. No Brasil e na América do Sul, os resultados não foram diferentes, tanto por sítio de infecção quanto por micro-organismos. E acho que o racional que o infectologista tem que ter em mente é que a etiologia, a microbiologia da infecção da sepse na pediatria, ela vai depender da faixa etária que a gente está tratando. Então, a sepse neonatal precoce, ela é basicamente causada por micro-organismos adquiridos da mãe, então, principalmente Streptoagalacti, as enterobactérias, Enterococo e Listeria, exceto no cenário daquela mãe que já vem internada há algum tempo, ou aquele paciente que teve um procedimento intraútero, e aí ele pode, sim, ser colonizado por uma bactéria de origem hospitalar, e, a partir de então, a epidemiologia, na verdade, a microbiologia, vai depender de onde esse paciente se encontra. Então, se o paciente está no seu ambiente hospitalar, você tem que consultar a microbiologia do seu hospital, e uma característica importante aqui, ainda falando em sepse neonatal, é a prevalência importante dos gram-positivos, justamente pela imaturidade da barreira da pele e facilidade de quebra de barreira. Então, a gente tem aqui os coagulases negativos e os Staphylo aureus como campeões de infecção,
E quanto mais essa criança cresce, mais contato ela vai ter com o ambiente externo, e aí aumenta a prevalência das infecções virais e das demais infecções comunitárias. Trouxe esse estudo do New England, que ele avaliou em unidades de terapia intensiva nos Estados Unidos, a sepse por foco pulmonar. Na verdade, quando a gente procura, a gente não encontra a sepse de foco pulmonar, é uma pneumonia grave, com necessidade de hospitalização e insuficiência respiratória, ou seja, na classificação a gente vai ver que ela é uma sepse grave de foco pulmonar, e aí eu trouxe só para mostrar para vocês a importância das infecções virais nessa população. Então, a gente tem aqui, na população geral, né, de 0 a 17 anos, em preto, as infecções apenas virais, e aqui dividido por faixa etária. Aqui em cinza, um pouquinho mais escuro, as co-infecções de mais de um vírus. Um pouquinho mais claro, nesse terceiro patamar, as infecções virais e bacterianas associadas. Então, a gente vê que, em mais de 70% dos casos, nós tínhamos alguma etiologia viral associada à infecção, à sepse de foco pulmonar, e uma minoria de infecções bacterianas pura e simplesmente. Aqui, então, qual foi a frequência dos vírus encontrados? Nessa barrinha mais escura, da coloração mais escura, era quando a gente tinha apenas um vírus encontrado, e aqui no mais claro, mais de um vírus, e aqui a distribuição de todos esses vírus por idade. A gente vê que o N de vírus positivos, às vezes a gente tinha mais de um vírus encontrado, né, como a gente falou no slide anterior, foi um predomínio na população menor que 2 anos. O sincicial respiratório foi um patógeno importante, e ele diminui à medida que as crianças crescem, e o contrário acontece com outros vírus, como o rinovírus, o metapneumovírus, o influenza, e o influenzinha aqui em laranjinha, e o metapneumo, então, aqui em amarelinho. Trouxe um pouquinho da nossa epidemiologia, trouxe a distribuição dos agentes nas bacteremias primárias e secundárias na nossa UTI neonatal. Não são os casos de infecção hospitalar, tá bom, gente? A gente não tem tudo isso de infecção anual, mas eu trouxe para a gente tentar entender um pouquinho da etiologia da sepse nesses pacientes. São todos pacientes com sepse neonatal, e a gente tem, então, como a literatura já traz para a gente um predomínio de 74% de gram-positivos, a nossa maior prevalência é do estafilocoagulase negativo, seguido de alguns gram-negativos, e temos uma prevalência de 8% de cândida. Na unidade de UTI pediátrica, então, crianças um pouco maiores, o nosso dado também é parecido com a literatura. Quase que, a gente tem ainda uma prevalência de gram-positivos, mas quase que meio a meio aqui para gram-negativos, e uma prevalência de 5% de cândida. Falando em diagnóstico microbiológico, eu trouxe um desafio, que é o diagnóstico microbiológico na pediatria. Diferente do adulto, a criança é pequena, então a gente não consegue amostra para a gente poder enviar para a cultura. A gente não pode espoliar essa criança. Então, é a maior resistência em termos de coleta de exame e até da investigação diagnóstica invasiva. A gente sabe que quanto menor o volume, menor a chance da gente identificar nosso patógeno. Eu trouxe a nossa recomendação, então, que a gente tenta colher o maior volume possível. Para os RNs, a gente recomenda de 0,5 a 1,5 ml. Para crianças, a gente calcula mais ou menos 1 ml por ano, com o máximo de 20 a 30 ml, que é o que a gente recomenda na população adulta. O ideal é que as culturas sejam coletadas de forma pareada, que é uma outra dificuldade na pediatria. E quando a gente pede se for parear, pareia com o mesmo volume das amostras, justamente para a gente não mudar a sensibilidade da identificação. Às vezes, coleta muita amostra no catéter, que é o mais fácil de coletar, e uma amostrinha pequena no sangue periférico. Aí cresce antes no catéter, e a gente perde um pouco o nosso referencial para o diagnóstico e para as definições. Outro desafio é a coleta com o preparo adequado da pele. A gente sabe que as crianças têm um difícil acesso, elas são agitadas, então é uma dificuldade técnica também para coletar. E, com isso, vejam vocês, a gente já não consegue coletar culturas pareadas, muitas vezes, e o preparo da pele com suave alcoólico ou clorexidina também não é o ideal.
será que é por isso que a gente tem uma prevalência tão grande de coagulase negativo? Provavelmente, né? Mas é isso que a gente tenta conversar bastante e orientar as equipes justamente pela importância da gente fazer o diagnóstico correto. O hemograma, tanto os leucócitos, né, leucopenia, leucocitose, quanto a plaquetopenia, são indicadores importantes, mas não específicos, assim como os demais biomarcadores. Se a gente for falar de biomarcador, a gente vai ficar horas aqui conversando. O que a gente tem que é mais utilizado é o PCR, mas, infelizmente, a sensibilidade dele, e a sensibilidade é até boa, mas a especificidade é ruim. Hoje, a gente tem vários biomarcadores em estudo. Na população adulta, a gente já tem isso um pouco mais definido, mas os estudos ainda são controversos. Imaginem na população pediátrica. O biomarcador que, nos adultos também, mas que na pediatria a gente tem tido aí com melhores resultados, é a procalcitonina. A vantagem é que ela é um pouco mais específica, e o que a gente vê na literatura é que talvez o maior benefício do uso da procalcitonina não é só o seu valor isolado, mas a gente avaliar a curva. Ela tem se mostrado como fator prognóstico. A ausência de queda da procalcitonina na sepse, durante o tratamento da sepse, ela é um fator prognóstico, ela demonstra um pior desfecho. E outra questão, apenas para chamar a atenção, é que, além de tudo, na sepse neonatal precoce, a gente já tem uma curva natural ascendente de PCR, por exemplo, nas primeiras 24, 48 horas de vida. Então, esse biomarcador ele deve ser utilizado como ele deve ser valorizado, né, como o seu valor preditivo negativo, ou seja, se você está na dúvida se o paciente tem sepse e ele tem um PCR normal, você deve considerar esse valor normal como o momento de suspender o antibiótico, mas manter o antibiótico na sepse neonatal precoce por conta de um PCR elevado não é o ideal. Os critérios da sepse da pediatria, como eu já disse, eles são extensos. Trouxe um pouquinho aqui do histórico, o doutor Reinaldo já disse com muita propriedade sobre a evolução dos critérios de sepse. O critério de sepse na pediatria ele surgiu apenas em 2005, baseado em opiniões de especialistas que em cima, né, do sepsis de 2001. E, de lá para cá, a gente ainda não teve uma nova definição para acompanhar o sepsis 3 como nós tivemos no adulto. Quais são os poréns da sepse no adulto, do sepsis 3 ser aplicado na pediatria? Então, a base de dados que foi... Todos esses estudos que nós vimos, eles excluíram a população pediátrica, então a gente não sabe exatamente o que acontece nessa população. O SOFA, que é a ferramenta utilizada no sepsis 3, não é validado na pediatria. A gente já sabe que existem alguns estudos unicêntricos que tentam validar um SOFA adaptado para a pediatria, mas eles ainda são estudos pequenos. A gente não tem um nível de evidência que nos permita utilizá-lo na rotina e incluí-lo em guidelines. E o mais importante são as diferenças fisiopatológicas e hemodinâmicas da sepse na pediatria. Portanto, a gente ainda utiliza o sepsis, a conferência e os critérios de sepse determinados em 2005. Inicialmente, então, para a gente rapidamente falar, eles são definidos por faixa etária. Dessa forma, a gente define valores, os limiares para sinais clínicos e laboratoriais, e ele ainda tem aquele antigo, que vem em mudança, né, conceito da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, daquele paciente que a sepse seria aquele que tem infecção, mais critérios de CIRS. Hoje, a gente sabe que talvez o paciente séptico seja apenas aquele paciente com infecção e CIRS, mas talvez a gente ainda tenha mudanças nesses critérios futuramente. A sepse grave é o paciente com sepse com presença de uma disfunção orgânica cardiovascular, respiratória ou duas outras, que eu vou falar no próximo slide, e o choque séptico, que é o que mais chama a atenção, e eu acho que é o que diverge o critério de choque séptico na pediatria do de adultos, seria a presença de disfunção cardiovascular. E eu trago para vocês, então,
quais seriam essas disfunções orgânicas? Então, só para a gente lembrar, o paciente com sepse grave ele tem que ter sepse mais disfunção cardiovascular, sendo que a disfunção cardiovascular também é definição de choque séptico, então a primeira dificuldade na classificação atual, mas ele pode ter também ou a disfunção respiratória ou duas dessas outras. Quando a gente fala de choque séptico na pediatria, o que me chama muito a atenção, e eu acho que é o que a gente tem que ficar atento a todo momento, é que a disfunção cardiovascular, que é definida da presença de alguma dessas alterações após a expansão volêmica inicial, ela pode ser composta apenas por hipotensão, apenas pela necessidade de uso de droga vasoativa, ok, isso para a gente que está habituado com adulto é intuitivo, mas a gente pode ter choque, então, apenas com a presença de outros sinais indiretos, sem hipotensão. Então, com o tempo de enchimento capilar prolongado, diferença entre temperatura central e periférica, oligúria e lactato aumentado. Apenas 2 desses já definem choque em pediatria. Portanto, é um perigo a gente pensar que choque séptico é apenas hipotensão e uso de droga vasoativa. As crianças, elas são oligossintomáticas e os sinais de choque séptico são muito mais inespecíficos. Então, a gente precisa dessa busca ativa. Trago novamente o jargão sepse, na sepse tempo é vida, né? Esses são os 2 guidelines que a gente basicamente segue, o americano e a recomendação do ILAS para o tratamento e manejo da sepse na pediatria, e eles se baseiam basicamente no reconhecimento precoce, expansão volêmica, coleta de exames e início de antibióticos o mais precoce possível, em até 15 minutos. O ideal é que tudo isso já tenha sido feito e que a gente comece e consiga decidir se a gente tem uma sepse que necessita de infusão, que a gente tem um choque séptico ou não, para necessitar da infusão de droga vasoativa. Então, contemplando tudo isso na primeira hora. Então, o bundle de primeira hora da sepse da pediatria, ele é muito semelhante ao bundle de adultos do Surviving Sepsis Campaign. Trouxe de novo esse estudo, não podia deixar de falar. De onde isso surgiu, não vou me alongar. Então, a gente sabe que a mortalidade ela aumenta cerca de 7,6% a cada hora que a gente atrasa no antibiótico. E o que sempre foi dito para a gente e na pediatria a gente tem estudo? Sim, a gente tem esse estudo do New York Sepsis Care Mandate, que envolveu pacientes apenas menores de 18 anos, 54 hospitais de Nova York, e o que eles avaliaram foi basicamente a adesão do bundle da primeira hora. Pasmem, o resultado envolveu mais de 1.000 pacientes e apenas 25% deles têm adesão completa do bundle da primeira hora. E aí, o que eles viram com isso? Que apenas a adesão dos 3 parâmetros, culturas, antibiótico e expansão volêmica, foi fator protetor e reduziu, sim, a letalidade da sepse. Um odds ratio de 0,59. A terapia antimicrobiana é outro livro que eu não vou me estender falando para vocês. A gente tem que lembrar, então, da epidemiologia, dos agentes etiológicos de cada faixa etária. Só trouxe aqui um pouquinho dizendo que, sim, o stewardship na pediatria é um desafio, mas nós temos evidência que corroboram essa realização. Então, a gente tem que pensar rápido, start smart, e depois focar no que a gente vai fazer. Os sinais e sintomas da pediatria são inespecíficos, então a gente tem que ver, depois de 48 horas, se de fato a gente tinha uma infecção, se a gente teve um agente etiológico identificado, para a gente poder decidir se a gente vai descalonar, se até o paciente não respondeu e a gente vai escalonar, ou até suspender o antibiótico depois da reavaliação inicial. Como eu disse, temos também, a gente repete as coisas nas aulas, né? Menos é mais, e a gente tem evidência dos efeitos adversos do antibiótico desnecessário e prolongado na pediatria, na neonatologia, inclusive.
Esse estudo ele mostrou aumento de 7,2% de incidência de enterocolite necrotizante por dia de antibiótico prescrito no tratamento da sepse neonatal com culturas negativas, e o maior uso de antimicrobianos na primeira semana de vida, ele foi relacionado na análise multivariada a fator de risco independente para a mortalidade, provavelmente por conta da desbiose, da alteração na colonização do trato gastrointestinal, infecção por multiresistente e impacto no desenvolvimento do sistema imune e vascular. Concluindo, a sepse na pediatria é, sim, diferente da sepse nos adultos, desde a etiologia até a apresentação clínica, a gravidade, então, a ressuscitação ela tem que ser precoce e as ferramentas diagnósticas elas são diferentes do adulto. E só para falar para vocês quais são os próximos passos. Então, em breve, a gente terá, acho que ano que vem, no fevereiro do ano que vem, a gente já vai ter a publicação do Pediatric Sepsis Campaign, e nós temos uma força-tarefa internacional, um comitê internacional composto por especialistas de todos do mundo todo, que pretende levantar os dados, assim como foi feito no Sepsis 3, para a sepse na pediatria, e aí, quem sabe, a gente vai ter um protocolo sepse pediátrico um pouco mais palatável futuramente. Obrigada, gente.